boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus, o Mestre por excelência, possa nos envolver mais uma vez nesta noite de encontro fraterno. Para nós é uma grande alegria estarmos juntos, ainda que em breves instantes, em torno das lições de Jesus, especialmente nesta data, quando esta casa, Fé, Casa Espírita, Associação Espírita, Fé, Amor e Caridade, está completando os seus 76 anos de fundação. Nesta noite, nós queremos fazer algumas considerações em torno do capítulo 14 em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec aborda e faz referências acerca da ingratidão dos filhos e os laços de família. No tocante ao assunto, inicialmente, precisamos dizer que estaremos tratando acerca do relacionamento de uns para com os outros, nos mais diferentes agrupamentos de pessoas inseridas no contexto social. Logo, a importância de que haja esforço para uma convivência harmônica, tendo como referência primeira o núcleo familiar, a família, a célula-mãe da sociedade, onde os laços consanguíneos possam estreitar e estender os laços espirituais, os laços afetivos. É, portanto, aí, nos núcleos familiares que se formam, a importância de estruturar-se, alicerçar estes laços afetivos. E acreditemos, onde fomos chamados a viver, ora na condição de filhos, de irmãos, de cônjuges, de pai, de mãe, ora na condição de sobrinhos, tios, netos, avós, e vai estendendo, genros, noras, sogro, sogra, avós, e por aí vai. Onde deve vivenciar experiências de ajustamento, de compreensão, de reparação, a fim de atender os preceitos divinos que nos norteiam, que nos dirigem rumo à grande família universal, unidos pelos laços sacrossantos do amor. Portanto, são esses núcleos familiares que vão se formando, se agrupando. Notar, observar espíritos afins, simpáticos. Talvez já tenham vivenciado experiências em outras existências e que no hoje elas retornam, motivadas pelas afinidades, e se completam através do respeito, não é? Da consideração, do amor de uns para com os outros, e por que não dizer, desfrutando de grandes felicidades, ainda que a felicidade seja uma felicidade compatível, não a felicidade plena, mas a felicidade compatível, da qual o mundo em que vivemos. Mas ainda há mais detalhe. Mesmo nessas famílias simpáticas que vão se formando, também observa-se ainda pontos de vista diferentes entre elas, ideias diferentes, divergências. Mas um detalhe: quando ocorrem essas divergências, que são de um modo natural, após as divergências terem ocorrido, a vida segue. E não chegam a abalar as estruturas dos laços afetivos que já estão em construção, desde há muito. Por outro lado, ainda, vamos observar também núcleos outros familiares que vão se formando e que os membros, os espíritos que ali se reencontram, não são tão afins assim, não são simpáticos,
divergências constantes, desafetos, que por vezes ocorrem em verdadeiras tragédias, que não são explicados senão através dos esclarecimentos espíritas. Neste capítulo 14, o Espírito de Santo Agostinho nos dá e nos faz um alerta precioso. Ele nos recomenda, com relação aos filhos, observar os instintos bons e os maus, e dedicar em combater aqueles que são os instintos maus, como, por exemplo, a maldade, a violência, a mentira. Observar, porque a criança vai se desenvolvendo e vai manifestando ainda aquilo que lhe é própria da sua personalidade. Dedicar em combater pertences que chegam em suas mãos e que eles sabem que não são delas. Deixar que estes vícios tomem dimensão, diz o Espírito de Santo Agostinho, não se espanteis, serem pagos mais tarde com a ingratidão. E, na maioria das vezes, os pais, os responsáveis por permitir e até mesmo incentivar que estes vícios ganhem dimensão. E não são combatidos na fase infanto-juvenil. O espírito de Irmão X, no livro Conto desta e Outra Vida, de psicografia do médium Chico Xavier, este livro foi editado em sua primeira edição em 1964, portanto, já há 61 anos. E quando vamos nos ater às páginas que haveremos de retratar, a impressão que este livro foi escrito ainda há poucos dias, nos períodos em que vivemos. Porque ele vai nos falar de que eles são solicitados, ele e outros amigos espirituais, vem socorrer uma família aqui na vida física, na crosta. Observávamos alguns tópicos do álbum de Dona Silvéria Lima, que descansava sobre a penteadeira dela, ao lermos tristemente a história que ela mesma escrevera. Nasceu meu filho, quanta alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Estou feliz, jubilosa. Meu filho recebeu o nome de Maurício, parece um tesouro do céu em meus braços. Recomendei a Jorge, o esposo, um berço divino e delicado e maior. Nosso filho é belo demais para dormir num berço de madeira. Jorge considerou que devemos pensar nas crianças que estão nas ruas, nos becos, nas calçadas. Falou em caridade. Caridade é cada um cuidar das suas obrigações. Observemos que ela está relatando no seu diário. E o Espírito Irmão X transferindo, através da mediunidade, estes fatos. Um ano. Estou aflita. Mauricinho está muito doente, já recorri a 6 médicos e 3 pontinhos. 2 anos. O pediatra recomendou deixar a amamentação e tirar a chupeta. Instruiu ainda de que a educação deve começar tão cedo quanto possível. Ora essa, quem o médico pensa que é? Amamenta meu filho e dou-lhe chupeta até quando ele quiser. 3 anos. Intranquilidades de Maurício. Arranhou o rosto da ama com as unhas de leve. Meu marido não gostou, disse que eu não estou educando bem a criança,
tentou me explicar acerca da reencarnação, dizendo que as crianças são espíritos que viveram outras existências e que agora retornam, aguardando corrigenda e educação. Ora, reencarnação, quanta bobagem, balela, quem acredita nisso? 5 anos, o tempo passa rápido. Jorge parecia meu avô querendo puxar as minhas orelhas, não somente porque Maurício despejou querosene no cachorro da vizinha e ateou fogo. Ora, era um cachorro intratável, um cachorro imundo. Eu não estou satisfeita por isso. Mas Maurício fez isso inconscientemente. 7 anos. Crises de Maurício. Espelhou na birra, quebrou o prato, vidraça, arremessou um copo de vidro no olho da cozinheira, ferindo, seguindo para o hospital. Jorge queria puni-lo, não deixei, discutimos. Estou infeliz, triste e muito infeliz. 9 anos. A professora de Maurício veio reclamar. Moça neurótica, disse que não é possível manter junto aos demais alunos tamanha disciplina. Mulher atrevida pintou meu filho como se fosse o diabo. Ela ainda vai ser mãe. Ensinei a ela que a porta da rua é serventia da casa. 11 anos. Maurício já foi expulso de 3 colégios. Perseguido pela má sorte, meu inocentinho. Jorge falou até em internato de correção. Será que meu filho só encontra refúgio e amor comigo? Prefiro desquitar-me a ver Jorge cometer tal entendimento. 15 anos. Meu marido quer empregar nosso filho numa casa, uma loja de móveis. Disse que é preciso atender a disciplinas. Loucura. Temos o suficiente para garantir-lhe a vida toda. Temos o suficiente. 16 anos. Jorge é doente, cansado. Alguns vêm nos dizer que Maurício, em vez de frequentar o colégio, fica pelas ruas com vagabundos e consumindo drogas em casas suspeitas. Quanta mentira, quanta injúria, Mauricinho é inocente. 17 anos, já é um mocinho. Meu marido irou-se comigo, porque exigi dele a compra de um automóvel como presente de aniversário. Jorge chegou, brigou, contestou, mas cedeu. 18 anos. Jorge foi sepultado ontem e estou aflita frente à acusação policial de que Maurício anda vendendo drogas. 20 anos. Acusado de estelionatário, consumo e venda de drogas. Quanta mentira eu tenho que suportar. Meu filho é inocente. Meu filho é livre. Não é escravo de ninguém. Estou revoltada. Nesse ponto, terminava as anotações de Dona Silvéria. E ela estava ali, diante de nós, imóvel e ensanguentada. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, cedendo de herança e obsidiado. Enquanto selecionávamos as últimas páginas do álbum, Maurício, em sala próxima, telefonava para a polícia depois de arquitetar habilmente a tese de suicídio. Meus caros amigos, acabamos de ver um relato que demonstra o fracasso. O fracasso da educação de filhos no ambiente doméstico, no ambiente familiar, onde deixou correr frouxo, onde deixa-se correr frouxo as mais diferentes
más inclinações e que não são combatidas no período importante da fase infanto-juvenil. Sabe, por vezes, ainda podemos até dizer na grande maioria, não são atribuídos responsabilidades às crianças que vão desenvolvendo, que vão crescendo, não é? Não são atribuídas responsabilidades para elas, como por exemplo, responsabilidades em seus pertences pessoais, os seus calçados. Meu filho, minha filha, nós não podemos deixar jogado lá, venha cá, o papai e a mamãe vai ensinar você que nós vamos organizar deste modo. Os seus pertences de higiene, depois de um banho, a toalha não pode ficar amontoada aqui sobre a cama, sobre uma cadeira, uma poltrona. Olha, vamos organizar, estender para que ela seque, entendeu? Porque ele está na condição de aprendiz, não é? Atribuir responsabilidades, por exemplo, depois que ela terminou de brincar, não pode deixar boneca, as crianças, a menina, não pode deixar boneca, carrinhos, não é? Jogado, vamos organizar neste local. Terminou? Terminou? Depois nós vamos brincar de novo. Você sabe onde buscar. Dá até para ensinar acerca de economia. Por exemplo, na escovação de dente, coloque essa quantidade. Meu filho, essa quantidade aqui. Eu tenho um neto agora. E ele foi no dentista. E essa para mim é nova. O dentista disse para o meu genro e para a minha filha que a quantidade de creme dental na escovinha dele é do tamanho de um grão de arroz. Eu só não sei se é um grão de arroz cru ou é do tamanho de um grão de arroz. Dá para ensinar até economia para a criança. Certa feita, ensinar, olha aqui, as tarefas, auxiliar nas tarefas escolares. Certa feita, eu assisti uma palestra com um professor do cursinho do Tamandaré. Era naturalmente para os pais, e naquela época, não é? Entre as outras coisas que ele disse assim: aula dada, aula estudada. Ele deu uma treguinha. Aula dada, aula estudada. Hoje, os pais deverão acompanhar as tarefas escolares. E mais ainda, os pais deverão exigir de seus filhos respeito aos professores, que está uma avacalhação, respeito aos coordenadores, respeito aos serventes, àqueles que estão no grupo escolar, na condição de corpo docente. Respeito. Este livro foi escrito há 61 anos. E olha como está. Atribuir responsabilidade às crianças. A colocar, auxiliar na postagem, colocar a mesa, no jantar, no almoço, na retirada, na organização da casa. Nada disso mata a criança. Nada disso mata a criança. Aliás, muitos poderão dizer: mas meu filho não precisa termos serviçais. Que bom! Mas ele deve aprender a si mesmo. É porque tem os seus serviçais, então vai deixar a toalha jogada, vai deixar os calçados daquele jeito, a coisa bagunçada, e mais tarde, quem vai ensinar eles quando eles saírem de casa? Porque é para a vida. É para a vida. Acabamos de ver um relato triste e doloroso, quando o filho assassina a própria mãe. Ela sendo paga pelo seu desleixo, a ingratidão do próprio filho. O esposo morreu ainda muito jovem. Tamanha decepção, tamanha tristeza. Portanto, o alerta do Espírito de Santo Agostinho é muito importante e valioso.
observar os instintos bons e incentivá-los, os instintos bons, mas dedicar e combater aqueles que já observam desde pequeno, não é? Violência, maldade, sabe? A preguiça, não pode, tem que combater. Por isso, não é difícil nós ouvirmos ou assistirmos noticiários, próximos ou distantes de nós, de irmão que assassina irmão, não é? De pais que abusam de filhos, enteados, assim, do marido que se levanta contra a esposa e da esposa contra o marido. O que queremos dizer é que se a instituição familiar falhar no que se refere à educação, por exemplo, os cônjuges em frequente desalinho de sintonia, um diz para o outro: cuida que o filho é seu. E o outro responde: ah, mas eu não fiz sozinho. Nós aqui não estamos querendo dizer que dentro do núcleo familiar que está em formação, não haja pontos de vista diferentes, ideias diferentes, já comentamos isso. Mas a frequência disto, por vezes ainda diz assim: viu esse menino, essa menina, teimosa igualzinha a seu pai. Essas coisas que são muito frequentes e vai, né, abalando as estruturas dos laços afetivos que estão em construção. Em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata acerca das semelhanças morais, das semelhanças físicas e das semelhanças morais, ele nos dá uma base segura para compreender a dimensão das responsabilidades que nos cabe sem isentar ninguém. Mesmo para aqueles que já passaram da fase da maternidade, cujos filhos já são mulheres ou homens feios, e já estão na condição de avós, muitos destes poderão estar desfrutando de grande alegria em observar os seus filhos na vida que segue, seguindo de modo reto, com coerência, seguindo na vida como pessoas de bem, fruto dos resultados que, quando pequenos, observaram essas recomendações que ora falamos. Por outro lado, muitos poderão não estar tão satisfeitos assim, porque o deixaram de observar com mais precisão, não é? Mas vejamos que com o conhecimento adquirido, as experiências que lhe chegaram, se fosse hoje, ele tomaria uma postura completamente diferente. Logo, nunca é tarde para o espírito imortal ter essas noções das realidades, da ética e da moral. E para aqueles que se encontram no doce encantamento do namoro, conforme fala Emmanuel, tendo contato com esses conhecimentos, saberão agir com mais precisão no tocante à educação de seus futuros filhos. Na questão 207A, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: de onde vêm as semelhanças morais, às vezes, entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pelas afinidades de suas inclinações. Olha só. Então nós vamos nos agrupando por afinidades, não é? Por afinidade. Mas bem, é interessante, porque Allan Kardec está fazendo uma pergunta, os espíritos estão respondendo aquilo que é de fato coerente. Mas como é que a gente se explica? Como é que se explica pais bons, não é? Virtuosos, 3 filhos, 2 seguem a pauta da educação dos pais, mas um é completamente avesso, não
pais para com ele também foi igual aos demais. Portanto, na questão 209, Allan Kardec pergunta: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, prossegue a pergunta. Ou seja, por que há boas qualidades dos pais não atraem por simpatia bons espíritos com filhos? Ué, não somos atraídos por afinidade? A resposta: um mau espírito pode pedir. Ponto. Como dizia uma professora, ponto, não está a linha, exclamação. Exclamação maiúscula. Então vamos lá. Na vida que segue, uma pessoa de uma vida completamente desregrada, crimes, maldade, rastro de maldade, sabe? Prejuízos, vai criando um rastro de danos e estragos às outras pessoas e, lógico, para ela mesma. Desse jeito ela leva a vida assim, desse modelo. Acontece que essa também um dia vai embora, desencarna, vai embora, morre. Vida espiritual, vida espiritual. Acusações, vê os seus crimes, o tempo passa, sofrimento, remorso, começa remorso, arrependimento, e a vida triste e dolorosa. Aí começa a pedir para voltar. Ah, meu Deus, eu preciso voltar para reparar. E pede, e pede. Mas pede pais bons, pede pais firmes, porque ela já sabe como ela é. E não é que Deus concede? Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem por simpatia bons espíritos ou filhos? Essa é a pergunta. Um mau espírito pode pedir bons pais para que eles o conduza para uma senda melhor. E muitas vezes Deus concede, e volta. Reencarnação, esquecimento do passado, não é? Tudo isso mescla, funde ainda com a personalidade daquele espírito que chegou. Por isso nós não sabemos quem estamos recebendo na condição de filhos, de sobrinhos, de netos, bisnetos, não sabemos. Ora, aí é onde chegam as primeiras noções de responsabilidade. Aquele pai, né, virtuoso, filho, mãe. Meu filho olha para os calçados, vamos botar nesse lugar. Os outros já atenderam. Ele não quer nem saber, ele joga para lá. Ou às vezes ele arruma hoje, não arruma amanhã. Está sempre contrariando as recomendações paternas. Uai, mas ele não pediu? Pediu, meus amigos. Mas nós sabemos que o progresso não dá salto. É um desafio para os pais. É um desafio para os pais. Vejamos como é que a dona Silvéria, a personagem, fazia. Ela poderia ter dado um rumo diferente. Ela poderia ter dado um rumo diferente ao seu filho, à sua família. Porque sempre quando o marido fosse para auxiliar na educação, ela cobertava o menino, desabonava ele. É bem verdade, é bem verdade que as crianças, de um modo geral, quando é preciso tomar uma decisão de corrigir de alguma coisa, né, é natural que por vezes elas não gostam. Mas muitas vezes ela está medindo o seu limite, medindo o seu limite. Por exemplo, sem que venha causar qualquer trauma psicológico, tirar a chupeta. Gente, tirar a chupeta de uma criança, 3, 4 anos, não é uma tarefa tão simples assim. Ela chora, ela reclama. E se não tiver uma postura, né? Vai deixando.
Nós soubemos de um caso interessante. As crianças pegavam chupeta e aí chegou a idade de ter que tirar. Como é que faz? Como é que faz? Vai. A mãe teve uma ideia. As crianças dormiram com a chupeta, as crianças dormem, a chupeta cai do lado. No outro dia a criança vai pegar a chupeta está com um gosto horrível. E a mãe diz assim, a chupeta ficaram doente. Mas ela vai entender que a chupeta ficou doente? Vai na chupeta que estava na geladeira, guardada, também estava doente. Tinha uma outra no armário, também estava doente. Todas as chupetas ficaram doentes. O dia foi difícil. Enquanto ela não foi no mercado ou na farmácia buscar outra chupeta para dar aquela aliviada, o dia foi difícil. Dormiram de novo, a chupeta caiu. No outro dia, a chupeta estava doente de novo. Vamos resumir? Em uma semana, as crianças largaram a chupeta. Mais tarde, quando elas cresceram, ela disse que ela colocou pó de café, fiorando, dentro do chupeta. Elas puseram, a mãe pôs pó de café. Logo, mais tarde, elas agradeceram. Porque abandonaram a chupeta sem danificar toda a sua arcada dentária. Então vamos lá. Como é que ela conduzia seu filho, a personagem? O menino, logo, ainda com tenra idade, birra, não é? Quebrou o copo, quebrou isso, vidraça, arremessou um copo de vidro no olho da cozinha, arranhou o rosto da Ana, tacou fogo no cachorro. É bem verdade que as crianças, de um modo geral, elas fazem as suas peraltices, elas procuram chamar a atenção, faz parte da psicologia das crianças, faz parte. Mas para tudo é preciso doses de bom senso, de corrigenda, de controle. Allan Kardec, na questão 208, pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre a do filho após o nascimento? Ou seja, após nascer os filhos, não importa o que os pais irão fazer na educação ou deixar de educar, os filhos serão aquilo que são. É isso que está perguntando. O espírito dos pais não exerce influência sobre a do filho após o nascimento? Exerce e muito, e já o dissemos, que os espíritos concorrem para o progresso recíproco, ou seja, para o progresso em conjunto. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver a dos filhos pela educação. Nisto, para eles, é uma tarefa, se ela falhar, será culpado. É bem verdade que muitos pais se desdobram na educação dos seus filhos. Se desdobram mesmo na educação dos seus filhos. Mas nem sempre, às vezes, logra êxito. Nem sempre logra êxito. Se os pais fizeram de tudo na educação dos seus filhos, e ainda assim, estes desviaram pelo caminho, os pais deverão ter para consigo a paz de consciência, embora infelizes, intimamente, por ver os seus filhos tomar um rumo contrário no meio social. E aqui queremos destacar dois pontos importantes no percurso da própria educação e que não dá certo. O primeiro, acobertar. Nós vimos no relato, não dá certo. E desabonar, também não dá certo. Por exemplo, acobertar. Os filhos são aprendizes, estão na condição de aprendizado, estão ali, os pais na condição de ensinar. Como vai acobertar? Por exemplo, tem uma determinada época do ano que já estamos chegando nesse período, onde as crianças, jovens, até adultos, nós queremos falar das crianças, passam a empinar pipa, o dia todo. Quando uma dessas pipas arrebenta,
a linha, a pipa, começa a cair. Uma loucura, correndo atrás da pipa, para recuperar. De repente, uma dessas pipas, essa pipa cai sobre o telhado de uma casa. Corre, sobe o muro, pula em cima da casa. 1, 2. Não tem ninguém em casa, estão trabalhando. Mas o vizinho que conhece a galera, viu quem são aqueles. No final do dia, chegaram no trabalho. Ô, fulano, chama ele. Ó, sobe aí. Dá uma olhada aí aqui. Fulano, Beltrano, quero recuperar uma pipa, vê lá. Mas o homem subiu lá e está tão feliz, que ele achou 10 telhas quebradas. E onde ele vai? Na casa do referido. Chega lá, bate palma, sai o pai, sai o menino fica um pouquinho distante, mas fica ali. A mãe olha pela janela para ver o que está acontecendo. E ele relata: olha, e aqui nós vamos destacar 2 pontos. E ele relata o que aconteceu. E o pai diz assim: mas espera aí, você foi na casa dos outros, porque meu filho não anda sozinho. Ele não estava sozinho. Você foi na casa dos outros? Essa pode ser uma reação do pai. Uma outra situação. Ele chega, bate palma, sai o dono da casa, a criança a meia distância, a mãe olhando pela janela, relata o caso, as telhas quebradas. Ele olha para o filho: vem cá, meu filho, vem cá. Eu te dou todo mês uma mesada, um valor X. Você sabe o que nós vamos fazer? 3 meses você vai ficar sem. Amanhã mesmo você vai comigo na loja de material de construção comprar telhas e vai me ajudar a recolocar as telhas quebradas. Porque você é muito bom para subir em cima de telhado e vai me ajudar. Ora, nessa segunda hipótese, ele ensina ou não ensina? Ensina. De modo que, mais adiante, ele vai empinar pipa, a pipa arrebenta na linha, cai sobre a casa, mas ele não vai. Ele aprendeu lição. Não acobertar. O segundo ponto a observar no percurso da educação é não desabonar. Aquele que está no processo de corrigenda, e quando falamos corrigenda, nós não estamos falando espancamento, tirania, nós não estamos falando em subjugação. Um dos cônjuges está falando firme com o filho com a filha. Aí chega o outro, observa. Depois, ele vai procurar saber o que é que ocorreu. Porque quando desabonar, nós estamos incentivando o erro do filho. Não dá certo, conforme vimos na história. Rodolfo Caligares, no livro A Vida em Família, no capítulo que trata sobre a autoridade, ele diz assim: exercer autoridade sobre crianças e jovens certamente é muito necessário, mas há pais que desistem desse dever, deixando que seus filhos cresçam. As palavras são deles, a palavra é dele, do autor. E deixam seus filhos crescerem como crescem os cães dos macacos. Por isso temos tanto despudor e tanta criminalidade. E Samitiba, que era médico, psiquiatra, escritor, educador, ele dizia: na casa onde o pai diz sim, a mãe diz não, o filho desanda. Na casa onde o pai diz sim, a mãe diz não, o filho desanda. Certa vez perguntaram para Chico Xavier: Chico, caso o senhor tivesse filhos, dentre os muitos ensinamentos que por certo daria, qual deles o senhor faria com maior precisão? Ele respondeu: caso eu tivesse filhos,
ou faria que eles compreendessem que eles não seriam melhores que os filhos dos outros. Quando vemos a história, Dona Silvéria, o Mauricinho, ela não achava que o filho dela era melhor. Não, ela tinha certeza. O pai do menino que quebrou o telhado da casa, no primeiro caso, não no segundo, ele também não achava. Ele tinha certeza que o filho dele era melhor que o filho dos outros. Já estamos encerrando, tá, gente? Tem mais 40 minutos. Estamos encerrando. Olha, o que vamos dizer agora são deveres, obrigações dos pais, não é? Aqueles que já foram pais, né? Vamos lembrar das crianças, levando ela a tomar a primeira vacina. Vamos observar e lembrar de fatos em que as crianças começaram, depois de engatear, começaram a dar os primeiros passos, e ainda sem jeito, sem equilíbrio, caía, machucava, ralava. O pai, a criança chorava, naturalmente. O pai abraça, beija o lugar ferido e diz: vai sarar, e sarar. O dentinho, aquele dentinho, quando chega o momento de cair o dente de leite, ele vai todo orgulhoso: pai, olha aqui, mamãe, olha aqui o dente. Aquela alegria, aquela felicidade do pai e da mãe diz assim: meu filho. Esse dente vai embora e vai vir um outro mais forte ainda, e haverá. E de fato vem. Vejamos que estamos tratando acerca do relacionamento, das afinidades que são construídas desde as fases primeiras. Desde as fases primeiras. E isto vai construindo, de maneira que esses filhos vão embora mais tarde, para outras cidades, para outros estados, ou até mesmo fora do país. E a impressão que dá quanto mais longe, mais perto. Porque ficou gravado, ficou construído esses laços do amor. Por outro lado, é bem verdade que existem pais que pouco ou nada fizeram em favor de seus filhos. Que pouco ou nada fizeram. Quando nas corrigendas eram muito agressivos. Às vezes alterados quimicamente, bêbados, às vezes drogados, não é? Ou às vezes são mesmo, mas era muito violento na educação dos filhos, muito grosso, muito difícil. Ora, é bem verdade que vamos observar em atitudes assim, de modo sequencial e ao longo do tempo, foram só a construção dos laços consanguíneos, sem atrair, sem estreitar os laços afetivos. E no Evangelho ele diz assim: quando tiverem pais assim, ainda deverão ter para com eles o sentimento de piedade, porque tem plantado ao longo do tempo o futuro do abandono e da desolação. E quando parte desta existência, cada um toma seu rumo, porque não houve afinidades maiores. E para os cônjuges, e agora é a última parte, que não tem 10 minutos. Não tem 10 minutos. E a última parte. E os cônjuges que se amam, acima dos interesses materiais, acima dos interesses imediatos do sexo, que se amam, prosseguem também no outro lado da existência. Nós queremos lembrar um caso, quando em fevereiro de 1974, portanto já há 51 anos, ocorreu a tragédia do incêndio do edifício Joelma na cidade de São Paulo. Foram 180 e poucas pessoas ali perderam a vida. Queremos lembrar de Wilson William Garcia, um moço, casado ainda recentemente, deixou viúva a jovem Maria Cristina. E os pais mais tarde foram para Uberaba, na esperança de conseguir uma carta. E não foram uma só, foram várias cartas. Mas queremos tratar apenas um trechinho
de uma carta de William Garcia. Deixei Maria Cristina por menina, que precisa prosseguir nas suas próprias tarefas. Precisamos auxiliá-la a reconstruir, a recomeçar. Não peço a ela que me esqueça, porque isso também não posso fazer. Mas que nossa querida Cristina se lembre que a compreensão mora conosco. O que ela escolher, escolhi. O que ela desejar, desejo também para ela, desde que nisso ela se faça feliz. Ela é sua filha, mãezinha, filha de meu pai também, porque aliguei a nossa casa e juntos estaremos sempre na mesma jornada e na mesma estrada. A carta prossegue, mas isso basta para lembrarmos e observarmos. Quando há um sentimento maior do que os interesses imediatos, os laços afetivos, os laços espirituais não são rompidos na existência eterna do Espírito. Por isso, meus amigos, por isso, esta existência é a melhor que temos. Esta é a melhor existência que temos. Aproveitemos aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar e devotemos todo o nosso sentimento, os nossos melhores sentimentos, para que, de fato, os laços afetivos estreitem e estendam. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, sempre nos bons propósitos.